Olá, pessoal. Então, vamos ter que recorrer a recursos online, né, para continuarmos as nossas aulas da classe de discipuladores. Então, hoje nós vamos ver a aula Servo Fiel e, antes de tudo, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprender da sua palavra, de crescer em conhecimento naquilo que é muito importante para nós, que é a sua palavra, que é viva e eficaz. Que o Senhor venha ministrar em cada coração, essas pessoas que estão nas suas casas ouvindo essa palavra, que a mesma presença que tem nas nossas aulas presenciais, a mesma presença e gloriosa do Espírito Santo esteja na casa deles também, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Então, pega a sua apostila, Casa do Oleiro. Amanhã eu vou mandar a correção da tarefa do amoroso, certo? E aí, essa nós vamos estar lendo agora e depois combino com vocês também sobre a tarefa do servo fiel. Servo fiel, primeiro nós vamos falar sobre fidelidade. Em Hebreus 3,6 diz: Mas Cristo é fiel, como Filho, sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Amém? Introdução. Sabemos que servimos a um Deus fiel. 1 Coríntios 1,9 diz assim: Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não há dúvidas que Deus é fiel. Amém? Ele é fiel. Há um desafio, então, para o cristão verdadeiro diante da sociedade corrupta em que vivemos, que é essa fidelidade, certo? Deus deseja que, assim como Ele, nós sejamos fiéis também. Fidelidade é uma característica do caráter de Jesus, que nos leva a confiar inteiramente nele. Porém, será que o mesmo pode ser dito em relação a nós? Servimos a um Deus que não tem como critérios de escolha homens e mulheres que possuem habilidades, como falar fluentemente ou fazer belas orações. Então, pelo que Deus realmente se interessa, a gente vê no decorrer da palavra que Deus não procura pessoas com habilidades. Você pode ver em várias histórias. Ele escolhe ali Abraão, um casal que não podia ter filho, para ter a descendência como a areia do mar. Ele não poderia, então, escolher pessoas férteis, pessoas que tinham muitos filhos. Ele escolhe Abraão com 75 anos que não tinha nenhum filho. E Deus faz um milagre e ele tem uma descendência numerosa. A gente vê Moisés, que não sabia falar tão bem publicamente, e Deus escolhe ele para ser um grande líder, um líder de multidões. Nós vemos Gideão, que também era um cara que se sentiu menor, provavelmente tímido, um cara na dele, que Deus também desperta para ser um líder, um grande líder que guerreia e que vence guerras no momento em que o Israel está numa dificuldade grande contra os seus inimigos. Então, é claro na palavra que ele não escolhe pessoas pela sua inteligência, pela sua boa fala, porque tem muita habilidade. É claro na Bíblia, em 1 Coríntios 4,2, está escrito assim: Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, dispenseiro significa servo, mordomo. Deus deseja que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Deus vai olhar para nós e vai olhar para a nossa fidelidade. Se eu sou fiel à palavra, se eu sou fiel àquilo que eu tenho aprendido, se eu sou fiel em buscá-lo. Ele não vai olhar se eu sou o que eu tenho. Ele olha para a nossa fidelidade. E dispenseiro, mordomo, então são pessoas servas do Senhor, e a mordomia cristã
Você pode dar uma relida na sua primeira apostila, na aula Mordomia Cristã, para você dar uma lembrada do que é isso. Que nós somos administradores dos bens do Senhor. De tudo nós somos administradores e não donos. Ele que é o dono. Então nós devemos ser encontrados fiéis. Assim, devemos seguir o exemplo de Jesus, que não falou nada por si mesmo, mas anunciou apenas o que o Pai lhe ordenou. Em João 12:49 fala isso. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. É o que está escrito em João 12:49. Se desejarmos servir a Deus, então precisamos buscar crescer em fidelidade. Creio que todos vocês têm buscado estar mais próximo de Deus. Você não faz essas classes, as células, não busca o Senhor à toa. Eu creio que você tem vontade de crescer espiritualmente e estar mais perto de Deus. Servir melhor a Deus. Se eu desejo isso, eu preciso entender então que eu tenho que crescer em fidelidade, porque essa é uma característica do caráter de Jesus essencial para a gente viver com Ele. Você casa com a pessoa que você escolheu e você, no mínimo, requer fidelidade da pessoa, não é verdade? Se você casa com alguém e a pessoa fala assim, ó, eu vou ser fiel a você 99%, mas 1% eu não vou ser fiel. Ou eu vou ser fiel a você 29 dias no mês, mas um só eu não vou ser fiel. Você ia aceitar essa pessoa? Casar com essa pessoa? Ou um outro exemplo. Alguém te dá um copo de água mineral, uma água perfeita, limpa, e coloca uma gotinha de esgoto nela. Você tomaria essa água? Eu não tomaria. Assim como eu não casaria com alguém também 99% fiel a mim. Então, o Senhor requer dos seus filhos, dos seus dispenseiros, dos seus servos, que eles sejam fiéis. E a fidelidade é 100%. Não existe fidelidade 90%. Isso não existe. Ou eu sou fiel, ou eu não sou. Então, nós precisamos pedir para o Senhor nos ajudar com essa fidelidade. Ali em 1 João 2,6 diz, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, se eu digo que eu sou serva dele, que eu sou filha dele, fiel a ele, que eu estou nele, preciso andar como ele andou. E ele com certeza andou com fidelidade. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar na sua vida, que você nunca mais vai errar, não tem a ver isso. Tem a ver com o seu coração estar rendido, estar prostrado ao Senhor, somente ao Senhor, ser fiel somente a Ele, não ter outros deuses na sua vida. É exatamente isso, não ter outros deuses além do nosso Deus. Jesus, então, é o nosso referencial, pois nos serviu com tudo que tinha. Seus dons, seu tempo, sua sabedoria, sua disposição foram entregues a Deus em nosso favor para realizar a sua vontade. Um dos sinais que evidencia o seu caráter de servo fiel é que ele se esvaziou de tudo o que tinha e o fez até a morte, e morte de cruz. Isso está em Filipenses 2,7. Observe essa declaração de fidelidade de Jesus para com o Pai. É um texto que a gente já leu, mas vamos ler novamente. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Então Jesus foi fiel a tudo que Deus disse para ele fazer aqui na terra. Este é um grande exemplo de servo fiel, pois Jesus falou e fez somente o que Deus lhe ordenou. Desde o seu primeiro milagre, ele demonstrou fidelidade. Nas bodas de Caná da Galileia, sua mãe sugeriu que ele se manifestasse como filho de Deus. Porém, Jesus lhe disse que ainda não havia chegado o tempo de Deus para isso. Isso mostra que a fidelidade é comprovada no pouco. Mateus 25:21 fala isso. Deus fala assim, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus nos faz uma promessa nesse versículo de Mateus 25:21. Seja fiel no pouco. Seja fiel em coisas pequenas. Se
quando você acabar essa classe, se algum dia você deseja ser líder, eu falo sempre para as minhas discípulas, nós devemos ser fiel no pouco. Às vezes nós temos um discípulo só, uma discípula. E às vezes a pessoa pode pensar assim, eu tenho só uma, eu vou... nem vou dar a célula hoje, vamos só conversar. Né? Ou no dia da célula foi uma pessoa só. Temos que ser fiel no pouco, ser fiel com essa discípula, ser fiel ao Senhor, porque no muito Ele vai nos colocar. Se nós somos fiel no pouco, nós vamos ser fiel no muito também. Por isso, devemos observar nas pequenas coisas se estamos sendo fiéis ou infiéis com Deus. Então, nas coisas pequenas do nosso dia a dia, temos que ser fiéis com Deus. Às vezes, você é tentado a contar uma mentirinha, e você acha que porque é uma mentirinha, não tem problema. Mas isso é falta de fidelidade, porque Deus olha para as coisas pequenas também, assim como está nesse versículo. Então, seja fiel no pouco. No pouco. Nos poucos minutos que você sai do seu serviço sem seu patrão saber, dos poucos minutos que você se atrasa de um almoço, eu não sei um exemplo que eu posso dar agora, mas seja fiel no pouco, nas pequenas coisas, seja fiel no pouco tempo que você tem de oração, não importa se é pouco, seja fiel. O ponto 1, conceitos. Fiel e servo. Uma definição muito simples de um servo fiel é aquele que faz o que foi pedido da maneira como foi pedido no tempo estabelecido. Então, para um melhor entendimento do que é servo fiel, é necessário compreendermos o significado dessas duas palavras. Tá? Então, primeiro, fiel. O que é fiel? No grego é pistos. Digno de confiança, confiável, crente verdadeiro, merecedor de crédito. O termo é utilizado especialmente sobre servos ministros no desempenho do seu dever. Outros sinônimos para a palavra fiel são firme, sem hesitar, sincero, irrepreensível. Certo? Então, fiel, né, no dicionário, e o que vem do grego, né, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, quando se fala fiel, é isso que quer dizer na palavra. Uma pessoa firme, sem hesitar, sincero. Uma pessoa digna de confiança, confiável, verdadeiro, merecedor de crédito. Você é isso? Você está perto disso? Então, continue firme. Ore, que o Senhor vai te ajudar a cada vez mais a ser fiel. Eu vejo que fidelidade é uma das coisas mais importantes. É muito importante fidelidade, porque se você é fiel, então você lê a palavra, você ora, porque você está sendo fiel ao que o Senhor te pediu. Ele pediu isso para nós. Ele falou para a gente não se apartar desse livro que é a Bíblia. Ele fala assim, antes, medita nele dia e noite. É para nós meditarmos na palavra. Não importa a quantidade, mas medite na palavra. E ele também pediu para nós orarmos sem cessar. Tem vários e vários e vários versículos na Bíblia que fala para a gente orar, para a gente vigiar, para nós buscarmos ele, para nós pedirmos a Jesus as coisas. Tem muitos versículos. Então, se eu sou fiel, muitas outras coisas boas eu vou ter também, por causa dessa fidelidade. E a palavra servo significa no grego diáconos. E significa o que corre em função de uma missão. Um discípulo, um subordinado, servo. Alguém que está debaixo de alguém. Diácono, escravo, o que serve sob direção de outra pessoa, aquele que é útil. Então, servo tem todos esses significados. E às vezes, se você fala essa palavra servo, você pode achar que é algo ruim, algo de uma pessoa assim menor, uma pessoa que é diminuída. Mas, em relação à Bíblia, ela tem um valor muito grande. O servo tem um valor muito grande. Porque Jesus se fez servo. Se o nosso rei se fez servo, nós também podemos ser seus servos. Analisando os termos, como você se avaliaria? Responda a pergunta: o que é necessário para que alguém seja um servo fiel?
O que ainda falta em você? Então, olha aí para sua esposa, seu esposo, se você tiver com alguém aí perto de você. Entre vocês, converse sobre essa pergunta. O que é necessário para que alguém seja um servo fiel? O que ainda falta em você? Para que sejamos fiéis a algo ou a alguém, é necessário que primeiramente sejamos fiéis a Deus. Eu era muito ciumenta quando eu era mais jovem, eu sou muito jovem, né? Mas há 10 anos, 11 anos atrás, quando eu apenas namorava e até o período de noivado com meu esposo, eu terminei com ele umas 2, 3 vezes. Terminei uma vez o noivado, porque eu tinha muito ciúme, eu era muito desconfiada, não acreditava na fidelidade dele, de jeito nenhum. Mesmo nós dois estando na igreja, eu não acreditava. Então, nosso relacionamento acabou umas 3 vezes, 2 ou 3, eu não lembro. 2 eu tenho certeza, por causa de falta de confiança minha. Então, essa frase aqui fala, né? Se alguém quer ser fiel a alguém ou a algo, primeiro tem que ser fiel a Deus. Quando eu vi que meu marido, né, meu noivo, estava sendo fiel a Deus, eu vi que a vida dele mudou, eu vi como ele se transformou, ficou mais sério, buscando a presença de Deus, e eu vi a fidelidade dele em relação a Deus. Quando eu vi isso na vida dele, acabou. Acabou todo o ciúme, acabou toda a desconfiança. Eu nunca tive problema com isso no casamento. Já vai fazer 11 anos que nós somos casados, eu nunca tive problema. Porque eu acredito na fidelidade que ele tem em relação primeiro a Deus. Que ele não faria nada contra mim, porque isso também seria uma traição a Deus. Então, se eu quero ser fiel, primeiro eu tenho que ser fiel a Deus. Amém? Analisando a vida de Daniel. Daniel tem um livro na Bíblia, que ele é um profeta. Ele é um homem muito de Deus. E você ali, eu gostaria que você lesse o capítulo 6 nessa aula do livro de Daniel. E ali relata detalhes importantes da vida dele. O que aconteceu? Ele era um homem muito inteligente, muito sábio. Deus deu muita sabedoria para ele. E ele estava vivendo exilado junto com o povo dele de Israel na Babilônia. Teve uma época que era um rei chamado Nabucodonosor e teve outra época que era o rei Dário. Nessa época do capítulo 6 é o rei Dário. Esse rei constituiu ele como um chefe ali, um dos presidentes ali do reinado, para ajudar ele. Tinha muita sabedoria, ele era tão excelente que ele passava sobre os outros presidentes. Tinham outros presidentes e outros coordenadores ali também junto com ele. Esses homens começaram a ficar meio enciumados com ele, eu acredito, porque ele era muito excelente no que ele fazia, ele chamava atenção. E o rei já estava querendo colocar ele sobre um governo maior. E esses homens, então, sabendo que ele era muito de Deus, muito fiel a Deus, inventou um decreto e falou para o rei Dário: rei, a gente podia fazer um decreto seguinte: durante 30 dias ninguém faz oração a nenhum outro Deus e ninguém pede nada a nenhum Deus, somente ao Senhor. Ninguém pode se ajoelhar a nenhum outro Deus. E aí o rei aceitou esse decreto, falou: beleza, tá feito esse decreto, em 30 dias ninguém pode fazer isso. Quando Daniel ficou sabendo disso, a primeira coisa que ele fez foi orar. Foi assim, descumprir esse decreto. A primeira coisa que ele fez, porque ele não podia ficar 30 dias sem falar com Deus. E aí, o que fizeram? Não tinha foto naquela época, mas os caras foram na hora atrás dele e pela janela da casa dele viu ele ajoelhado orando. E aí esses homens que inventaram esse decreto, porque queria exatamente pegar Daniel nessa situação, foi e contou pro rei. E o rei gostava muito dele, mas ele teve que obedecer o decreto. Nesse decreto, até não falei, tava assim, que se alguém fosse pego orando a outro Deus, ia ser lançado na cova com leões. Imagina a situação. Então Daniel, infelizmente, foi lançado na cova dos leões. Só que por algo maravilhoso, algo tremendo, não aconteceu nada. No outro dia eles abriram a cova e estava lá ele são e salvo.
Não tinha acontecido nada com ele. Deus fechou a boca dos leões. Então a fidelidade desse homem, tremenda, uma fidelidade que a gente até pensa assim, nossa, ele é exagerado, ele é doido, né? Porque ele foi lançado numa cova de leões. Ele sabia que podia acontecer isso com ele, mas ele não foi infiel a Deus. Então essa é a história de Daniel. E com isso eu te faço uma pergunta, tá ali na apostila. Como você considerou a postura de Daniel diante dos desafios de salvar sua própria vida? Ele foi fiel a Deus ou pensou em si mesmo? Tá lá no versículo 10 do capítulo 6. Isso vocês podem estar pensando aí e respondendo essa pergunta aí para você mesmo. 2. Daniel considerou sua vida menos importante do que a necessidade de se manter fiel a Deus sob qualquer circunstância, fosse ela boa ou ruim. Diante disso, você tem reagido aos problemas e pressões com essa mesma fidelidade? Eu te pergunto, nesse momento que a gente está vivendo essa crise tão grande, essa crise que nós nunca vivemos na nossa geração, né? Uma epidemia, uma coisa assim diferente. Nunca vimos parar tudo, fechar tudo do jeito que está acontecendo. Você tem se mantido fiel a Deus? Ou você vê que esse homem realmente foi extremo na fidelidade dele com Deus?